Olá, turma, tudo bem? Como estão? Descansados, né? Final de semana, semana tranquila. Então vamos voltar à vida real, vamos voltar às atividades, certo, turma? Mais uma vez, queria agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso Técnico em Edificações, certo? Nossa matéria Estruturas de Concreto e Argamassa. Essa é a nossa quinta aula, certo, turma? Então, é o seguinte. Na aula passada, a gente ficou devendo de relatar um assunto que é muito importante. Tanto é que essa aula, essa nossa quinta aula, foi praticamente toda dedicada a explicar, certo, o cálculo da padiola. Lembra que eu venho falando isso há algumas aulas já, turma? Então é justamente isso. O tema da aula de hoje, daqui a pouco eu vou passar para vocês, para que vocês tenham contato, né, para que a gente acompanhe aquela linha de raciocínio, nossa linha de raciocínio, sempre anotando para quando a gente for buscar os nossos estudos, a gente não se perder. Certo, turma? Então, vamos começar com vocês anotem o tema dessa aula, certo? A gente falou sobre dosagem do concreto. O final da aula passada foi relatando sobre dosagem do concreto, certo? Então, existem várias maneiras de se calcular essa dosagem e de se planejar essa dosagem, certo, turma? Isso aí, como a gente vem trabalhando, as nossas estruturas, sempre de caso a caso. Cada tipo de concreto, cada tipo de aditivo, cada tipo de material que possa aumentar a característica do nosso concreto, vai de caso a caso, parte a parte, certo? Etapa por etapa da nossa obra. Então, além da dosagem comum, além da dosagem feita pelo teste da padiola, pelo cálculo da padiola, nós temos a empírica betoneira e usinato, certo? Anotado o tema da aula, para que a gente sempre siga aquela nossa linha de raciocínio, certo? Então é o seguinte, para que a gente entenda rapidinho, para que a gente tenha uma base de como será essa aula de hoje. É o seguinte, hoje já começam alguns cálculos, certo? Não fiquem assustados, certo? É simples, cálculos simples, basta prestar atenção, algumas transformações de unidades, mas isso aí vai depender de como você vai calcular o seu concreto, a gente vai explicar passo a passo, não precisam ficarem assustados. Como a gente sempre vem falando, ia chegar a hora dos cálculos, ia chegar a hora da gente trabalhar um pouco mais, certo, turma? Então, prestem bem atenção, cada ponto que eu falar, cada tópico, vão prestando atenção, as partes que puderem anotarem, é muito importante, certo? Para que a gente sempre acompanhe. Então, é o seguinte, a padiola é o seguinte, ela é o teste, ou como a gente vem falando, o ensaio, mas vamos trabalhar como cálculo, certo? Vamos usar essa nomenclatura como cálculo. É o cálculo do traço do concreto, certo? Traço a gente conhece muito essa linguagem popular, né? Uma linguagem comum do nosso dia a dia. Quem já trabalhou em obra sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não trabalhou, se preparem porque essa é uma nomenclatura bem comum. Então é o seguinte, o cálculo do nosso traço do concreto é para a gente saber a quantidade de cada material, cada agregado, certo? A nossa água, o nosso aglomerante hidráulico, certo? Que é o nosso cimento. A gente vai saber cada quantidade de cada material, certo? Para cada tipo de concreto. Existem vários tipos. Para quem já trabalhou em obra, vai entender o que eu estou falando, certo? Já ouviu falar no traço 1 para 3, certo? 1 para 2, certo? 1, 3, 6, isso aí são nomenclaturas diferentes. Cada número desse representa uma quantidade de medida de cada material do concreto, certo? Quantidade de medida. Isso significa que, um exemplo, se eu uso um traço 1 para 3, um exemplo. Significa que eu vou usar um saco de cimento, certo? 3 latas ou 3 baldes, ou 3 carros, isso aí vai depender. Só que como a gente está trabalhando com um saco de cimento, certo? Seriam 3 latas ou 3 baldes de pedra, que é o nosso agregado graúdo, e de areia, que é o nosso agregado miúdo, certo? A água, a gente vai ter que saber lidar com isso na prática, certo? A água, normalmente, a gente não utiliza uma quantidade exata, certo? Na teoria. Essa quantidade tem que ser trabalhada na prática. Nos nossos cálculos, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. É muito importante a padiola para que a gente saiba trabalhar na prática, para que a gente chegue na nossa obra, para que a gente chegue no campo e entenda o que os nossos profissionais estão fazendo, certo? Se a gente vier acompanhando o nosso raciocínio até hoje, desde os outros módulos, a gente vem aprendendo passo a passo, detalhe por detalhe. A gente aprende o porquê daquilo e aprende como fazer, certo? Não que a gente irá fazer, não que a gente vá pegar uma pá, uma enxada, irá mexer o traço, não, turma. Mas que a gente saiba fiscalizar, certo? Lembrados que toda obra gira em torno da fiscalização. A gente precisa saber a fiscalização da chegada do material, recebimento, do armazenamento, utilização, certo? E principalmente
dos serviços de cada etapa da nossa obra. Certo, turma? Então, vamos lá, prestem bem atenção. Primeiro, do final da aula passada, certo, a dosagem do concreto, a gente falou sobre esses 5 tópicos, certo? Eu falei rapidinho. E hoje a gente vai trabalhar cada um deles exatamente bem aprofundado, vamos dizer assim. A gente vai trabalhar bem mais aprofundado do que na aula passada para que a gente entenda cada um deles. Ou seja, isso significa que esses tópicos estão separados por etapas da obra, etapas do traço do concreto, certo? Seguindo sempre a ordem, turma, certo? Por favor, vamos sempre prestar bem atenção nisso. Então, qual o primeiro item que a gente precisa saber para a dosagem do concreto? A trabalhabilidade, certo? A gente vai ver rapidinho a trabalhabilidade, principalmente de cada material, mas vamos entender rápido e prático, certo? O que a gente entende sobre a trabalhabilidade da dosagem do concreto, perdão? Significa que essa trabalhabilidade vai nos dar a resposta, entendo, vai nos dar a resposta para qual tipo de concreto, qual tipo de traço eu irei utilizar em determinada etapa da obra, certo? Eu tenho que saber qual a trabalhabilidade ideal para aquela etapa da obra, se seja para um contrapiso, se seja para um pilar, para uma viga, para uma laje, certo? Para uma calçada, coisa simples, certo? Em pequenas quantidades é que a gente vai saber exatamente as quantidades exatas. Tranquilo? Então, a trabalhabilidade, segundo, a gente precisa também entender a resistência físico-mecânica, certo? Física dos materiais e o mecanismo justamente dessa trabalhabilidade. São coisas simples, às vezes a gente se assusta, certo? Até com o nome físico-mecânica a gente já começa a imaginar um bicho de 7 cabeças. Não, são coisas simples, basta a gente prestar bem atenção nas nossas aulas e nos materiais que vocês recebem, certo? O material principalmente do slide, que vocês têm contato posteriormente das aulas, certo? Então, terceiro item é a porosidade, certo? Lembrados que o nosso concreto não pode existir vazios, turmas, certo? Esses vazios é o que nos causam aquelas bolhas, é o que podem mofar, principalmente nossa estrutura, é o que podem causar danos terríveis, certo? Condição de exposição, certo? Principalmente ao meio ambiente, chuva, sol, as ações do meio ambiente. Então a gente tem que também ter bastante cuidado disso. E por último, o custo. Não é porque é o último item, vamos dizer, o último item da nossa ordem, que significa que a gente só precisa saber no final. Não. A padiola é justamente para isso, para que a gente calcule cada quantidade de material, certo? Para a gente poder orçar a nossa obra. Para a gente poder orçar determinada etapa da obra. Um exemplo, para a estruturação do meu edifício, eu vou gastar X em dinheiro, certo? X em reais, vamos dizer. Como eu sei disso? Calculando, certo? Simples e fácil. Não são cálculos extraordinários. Não, a gente só precisa calcular a quantidade de cada material. Posteriormente, consequentemente, iremos saber o valor em real, justamente, daquela etapa da obra. Eu falo etapa porque a gente, normalmente, quem já trabalhou em obra sabe, quem não trabalhou ainda vai ver. Em grandes obras, se trabalha justamente assim, por etapas, certo? Etapa de fundação, etapa de superestrutura, infraestrutura, alvenaria, coberta, isso aí são termos simples que vocês com certeza no dia a dia irão aprender rápido, certo, turma? Então, vamos passar rapidinho. Características dos materiais, certo? Esses 4 faixas aqui que a gente está vendo, as características dos materiais, fixar AC, a gente vai entender o que é essa nomenclatura, determinar o consumo de materiais. E se vocês não estão lendo direito, quando vocês chegarem, quando o material tiver, vocês irão reconhecer bem isso aqui. E daqui a pouco também eu vou mudar essa cor. Então a gente vai entender a apresentação do traço, certo? Que é justamente o que a gente vem falando desde o início da nossa padiola. Então é o seguinte, a gente vai estudar esses 4 tópicos. Características dos materiais, quais são os nossos materiais? Cimento, certo? Posteriormente dos cimentos, nós vamos utilizar os agregados, certo? Tornando o nosso concreto, certo? O que é o nosso concreto, turma? Exatamente, essa mesma resposta. Essa é a mistura dos aglomerantes hidráulicos, agregados graúdos, agregados miúdos e água, certo? Essa
é a mistura e a forma básica do nosso concreto. Concretos especiais vai depender de cada etapa, isso aí a gente já viu e creio que vocês já estão cientes, certo? Falando nisso, se vocês não estiverem entendendo qualquer coisa, esse assunto de hoje, esse cálculo da padiola deixa muitas dúvidas, não que seja complicado, turma, é porque a gente precisa realmente prestar atenção, certo? Principalmente na hora que a gente for transformar as unidades. Então, se a gente prestar atenção, tranquilo, a gente tira de letra. Mas, se a gente deixar despercebido algum detalhe, com certeza a gente vai ter algum problema. Certo, turma? Então, vamos lá. Primeiro, característica do cimento, a gente precisa saber o tipo, certo? A gente viu na aula passada. CP232, que é o nosso cimento simples, que a gente trabalhou para os nossos concretos simples, concretos ideais, certo? Concretos especiais, um concreto leve, um concreto impermeabilizante. A gente poderia ter utilizado o nosso ari, certo? Isso aí a gente viu na aula passada, certo, turma? Tipo do cimento, a massa específica do cimento e a resistência do cimento aos 28 dias, certo? Lembrados que quanto maior o tempo, certo? Quanto maior a aridade do concreto, maior a resistência dele, certo, turma? Então, essa resistência aos 28 dias significa que é o tempo ideal da cura, significa que no final dos 28 dias, certo, do 28º dia, o nosso concreto estará na idade ideal, para a resistência adequada da nossa obra, certo? Ou seja, vamos lá, se eu pego um concreto que eu poderia utilizar num contrapiso simples, numa calçada, numa placa, na construção de uma placa de concreto para colocar um revestimento no piso simples, piso que eu falo na área externa, ou um concreto para laje. Então existem diferenças, certo? Principalmente no tipo de cimento, para que a gente tenha diferentes pesos específicos. A gente vai estudar hoje também. A gente vai saber quais essas diferenças, né, do peso específico e o peso real desse material para o cálculo da nossa padiola. Então, simples. O tipo do cimento, certo? A resistência dele após os 28 dias, após o 28º dia, e sua massa específica, certo? Isso são os 3 tópicos essenciais para a gente saber relacionados às características do cimento. Segundo, os agregados, certo? Análise granulométrica, turma, muito importante isso, certo? Módulo de finura do agregado miúdo, dimensão máxima do agregado graúdo. Por que isso, turma? Não podemos trabalhar de qualquer maneira. Se a gente pensar rapidinho, se vocês estão lembrados, a gente falou sobre o concreto ciclópico, certo? Um tipo de concreto diferente do concreto convencional, certo? São aquelas pedras de mão, chamadas pedras de mão, montadas num determinado suporte, certo? E entre os espaços vazios a gente coloca a nossa massa de concreto normal, simples, concreto simples, comum, certo? Então daí a gente já tira que esse concreto vem para preencher esses vazios, para o que, turma? Homogeneizar a nossa estrutura, certo? Então significa que a gente precisa saber o módulo de finura dos agregados miúdos e a dimensão máxima dos agregados graúdos, para que essas medidas se encaixem, certo? Para que quando eu faça a minha homogeneização, para que quando eu faça a minha mistura entre o agregado graúdo, o agregado miúdo, o aglomerante hidráulico, o nosso cimento, e a água, para que haja uma entrelação entre eles, certo? Para que eles se formem numa composição só, certo? É o que a gente chama de homogeneização dos materiais. Simples, né, turma? Isso aí é fácil. Por isso, muito importante, certo? A gente vem falando nisso, a gente falou muito disso no começo da nossa matéria, certo? Que a gente precisa prestar muita atenção nesses vazios, certo, turma? Esses vazios causam grandes problemas. E como a gente sempre vem falando, vamos trabalhar em obra, certo? Pessoas irão residir, pessoas irão trabalhar, certo? Sob ou sobre as nossas construções e estamos trabalhando com vidas, certo, turma? Então, muito cuidado, prestem bem atenção, principalmente na fiscalização dos serviços, certo? Massa específica dos agregados, muito importante para a gente também calcular a padiola. A gente vai ver daqui a pouco o porquê dessa importância da massa específica, certo, turma? E a massa unitária compactada. Vamos lá.
a gente tem a análise granulométrica, certo? A granulometria de cada agregado, ou miúdo ou graúdo, certo? A gente tem a massa específica e a gente tem a massa unitária compactada. Significa que nas nossas pedreiras, certo, no Brasil, existem testes, certo, para o tipo de pedra, para o tipo de rocha, para que quando hoje em dia se trabalha muito com explosões, certo, nas pedreiras e principalmente com as explosões, são a tecnologia melhor porque traz maiores quantidades de pedra, maiores quantidades de rochas em menores tempos. Então isso gera muito benefício, certo? Então, simples, vamos lá. O que seria essa massa unitária compactada? A massa de um agregado, certo? Vamos supor um agregado graúdo, vamos supor a nossa brita, certo? Brita 1, brita 2, lembra que a gente falou disso também? Então, simples. Compactada, ou seja, sofrendo uma ação, sofrendo um teste, certo? Precisa ser feito esse teste. Mas esses testes são feitos nas próprias pedreiras. A gente não precisa também estar fazendo todo esse teste, toda obra, toda a remessa de pedra que chegar, toda a remessa de brita que chegar na nossa obra. Não, a gente vai perder muito tempo. E nas próprias pedreiras, né, certo? Nas legalizadas, nas pedreiras que seguem rigidamente a lei, existem os testes. Então, a qualidade que chega na sua obra já está testada, já foi compactada a massa unitária dela. Então, você vai saber que ela vai resistir às ações, certo? Esse teste de massa compactada é justamente para isso, para que você saiba que aquele material irá resistir às ações projetadas para que ele resista, certo? Todo cálculo existe em um projeto, certo? A gente projeta para que aquela estrutura suporte as cargas que provavelmente irão ocasionar ou problemas ou não. Causarão problemas se não trabalharmos da maneira correta, certo? Não, com certeza não vamos ter problemas se a gente trabalhar da maneira que a gente sempre vem estudando aqui, certo, turma? Simples e fácil de se entender. Então, vamos seguindo. As características do nosso concreto. A mistura do nosso cimento com a nossa água, com os nossos agregados, certo? Primeiro, resistência desejada no estado fresco. Lembrados disso? Lembrado do slump test, certo? Ou teste do slump, certo? Que a gente sabe a textura, a viscosidade, a gente sabe a compactação do nosso concreto no seu estado fresco, certo? A gente faz a mistura, coloca no slump test, retira e essa viscosidade dele, essa expansão do nosso concreto é o que vai nos dar a nossa resposta, certo? Simples, a gente vem estudando isso. A gente está relembrando justamente para que a gente entenda que cada aula é muito importante, certo? Que uma aula liga a outra. Cada ponto existirá um ponto seguinte correlacionado, certo, turma? Então, a consistência desejada no estado fresco, certo? Simples e fácil. Condições de exposição, que a gente também já falou nessa aula e principalmente na aula passada. Resistência característica do concreto e resistência de dosagem do concreto, certo? Eu quero que vocês entendam rapidinho essa fórmula que eu coloquei aqui, vamos lá. FC significa o quê? Seria a resistência do concreto, certo? Após o seu 28º dia. No seu 28º dia, a gente vai saber qual a sua resistência, certo? Que seria o FCK, mais 1,5, isso é de fórmula, isso é padrão, vezes SD. SD é o desvio padrão, certo? Vocês devem ter estudado isso já em materiais, ou em materiais, ou até mesmo em processos, mas que vocês entendam, desvio padrão, isso aí, todo material se dá, principalmente em provas, isso aí são dados que vocês irão ter, certo? Esse é o cálculo feito para que a gente tenha a nossa resistência, para que a gente saiba a nossa resistência do concreto em seu 28º dia, que é quando ele está pronto, preparado para as cargas que a gente projetou que ele resista, certo, turma? Simples e fácil, não a mais, certo? E a menos, com certeza, não vai ter problema, mas sempre pensando nisso. Vamos trabalhar, vamos fazer o nosso concreto, vamos projetar, vamos calcular
para que ele receba uma carga X, certo? Lógico que a gente sempre vem falando nisso, que a gente precisa deixar uma margem, certo? Uma margem de erro, porque nunca se sabe, ninguém sabe o dia de amanhã e a gente constrói uma casa, constrói uma familiar e depois pode virar um edifício comercial, um exemplo, certo? Então a gente precisa saber dessas diferenças, precisa realmente pensar no futuro, certo? Uma obra com 5, 10 anos é uma obra nova ainda, turma, certo? Não esteticamente falando, mas estruturalmente falando, ainda é uma obra nova. Então qualquer problema que ocorra vai ser sua culpa, certo? Sua culpa que eu falo, né, da construtora, do engenheiro que você trabalha, isso é mais que você irá estar envolvido, certo? Então, vamos zelar na nossa carreira, certo, turma? Então, seguinte, aprendemos as características dos materiais, certo? Fixar AC. Preste bem atenção nessa nomenclatura. Essa é a nomenclatura mais técnica que se utiliza no meio, no meio construtivo, certo? No meio civil do brasileiro. Então, significa que é o consumo, certo? É a relação ou coeficiente água-cimento, certo? Simples. É o coeficiente água-cimento. Vamos trabalhar essa nomenclatura para que a gente entenda. Ou relação, certo? Que fique melhor para vocês, que fique mais simples de vocês entenderem. Isso significa que para cada quantidade de cimento, certo? Misturado no nosso concreto, existirá determinada quantidade de água compatível a esse cimento, relacionada a essa quantidade de cimento, certo? Então não vamos utilizar a quantidade de cimento aleatoriamente, certo? Ah, porque está pouco, porque isso, porque aquilo, não. Vamos utilizar da maneira correta, da maneira técnica, vamos obedecer às normas, certo? A quantidade de cimento e principalmente não podemos utilizar aleatoriamente a quantidade de água. Precisamos prestar atenção na textura do nosso concreto, certo? Principalmente se a gente obedecer as normas, se a gente obedecer o slump test, com certeza não iremos ter problemas, perdão. Então, que a gente fique ciente disso, certo? Primeiro tópico a gente falou das características do concreto, certo? Características dos materiais, da dosagem dos materiais. Agora a gente está vendo a relação água-cimento, certo? Coeficiente água-cimento, simples, fácil da gente entender. Essa relação, a gente vai encontrar números, certo? A gente vai calcular, vai encontrar números em que a gente vai utilizar na fórmula para calcular a padiola, certo, turma? Mas não se preocupe que é coisa simples, já já a gente vai entender melhor. Então, seguinte, quais os critérios para que a gente tenha a fixação, certo? A nossa relação água-cimento. Primeiro, a determinação do FCK, certo? Que a gente viu naquela fórmula, lembrados, das características dos materiais, que é a nossa resistência no 28º dia, vamos sempre lembrar disso, certo? Então, é justamente isso, determinação do FCK. Primeiro, precisamos saber disso. Segundo, a relação AC, a relação água-cimento e tipo de cimento, certo? Qual tipo de cimento a gente vai utilizar na nossa obra. A escolha do AC, da nossa relação, tem que ser em função da curva de Abrams do cimento. O que seria essa curva de Abrams do cimento? É justamente a margem que a gente vai trabalhar, certo? Essa curva mostra que, simples, vamos entender da maneira simples, certo? Maneira técnica a gente sempre trabalha, mas também precisamos saber da maneira simples. Vamos entender da maneira simples. O que seria essa curva de Abrams do cimento, certo? No cimento, certo? O próprio fabricante, perdão, ele já lhe manda, já relaciona, certo? Já vem com essa relação água-cimento, juntamente com o seu FCK, que a gente precisa saber de fábrica, qual o FCK de cimento, qual será a resistência dele no 28º dia, certo? Seriam as 4 semanas, certo? Então, que a gente entenda o seguinte, isso como vem de fábrica, isso é projetado por nós, certo? Nós
que iremos dizer qual tipo de cimento vamos utilizar na nossa obra, certo? Se a gente precisa de um cimento como FCK, um exemplo X, um FCK de 100, certo? Isso é simples, a gente vai utilizar muito. Um FCK de 100, que suporte uma carga de 100 kN por metro, certo? Se a gente estiver trabalhando com carga distribuída por metro quadrado, que a gente entenda o seguinte. Essa curva de Abrams é justamente a margem que a gente pode trabalhar, ou seja, ele vai, um exemplo, de 0 a 100, o cimento, o FCK do cimento, a resistência dele vai de 0 a 100, vamos supor, certo? Então não podemos trabalhar com o cimento que precise receber uma carga que tenha a capacidade de suportar uma carga de 0 a 80, certo? Precisamos trabalhar com essa margem, precisamos obedecer essa margem, certo? Porque esses testes já foram feitos, isso é comprovado, certo? Isso é normatizado, então a gente precisa obedecer, certo? Por isso, fiscalizem sempre, turma. Eu já trabalhei em obras que o armazenamento do material de cada tipo de cimento para cada etapa da obra se dividiam em 3 galpões, certo? 3 que a gente chama de canteiro de obra, certo? Quem já trabalhou sabe do que eu estou falando. 3 canteiros, 3 galpõezinhos, pequenos galpões, espalhados na obra, não no mesmo locais, não juntos, certo? Um em cada canto da obra. Que o ajudante, o servente, achava mais perto buscar o cimento que seria utilizado para a laje, para fazer a pavimentação, para fazer a base do contrapiso da garagem do subterrâneo do prédio, porque ele achava mais perto pegar aquele cimento, ele ia lá, buscava. Eu acho que eu vi isso depois de uns 4 ou 5 dias de serviço. Então, olha o prejuízo que teve desse cimento que seria mais caro, certo? Um cimento melhor, um cimento que teria uma comodidade acústica muito melhor, certo? Que seria um cimento com impermeabilidade bem maior. Olha o prejuízo que isso teve, certo? Isso, quantos sacos de cimento ele não deve ter utilizado no dia? Questões de 50, 20, 30, 40, 50 sacos por dia podem ser utilizados desse cimento feito para o piso, né? Para pavimentação, principalmente de garagens subterrâneas. Então, precisamos fiscalizar muito isso, certo? Prestem bem atenção, porque realmente qualquer problema aqui dentro da obra, os responsáveis seremos nós. Então, nós engenheiros e vocês técnicos, certo, turma? Então, entendidos, né? O que seria essa curva, que seria a nossa margem, certo? A nossa margem de erro, onde a gente pode errar. E precisamos determinar o consumo de materiais. Ou seja, turma, a gente vem sempre frisando nisso nessa aula, certo? Que a nossa padrão, a gente precisa, consequentemente, determinar o consumo de cada material. Então, vamos entender rapidinho. Eu trouxe essa tabelinha, que vocês prestem atenção, muito simples, certo? A gente trabalhou isso já nas aulas passadas, principalmente quando a gente falou sobre os lamp tests. Simples, vamos lá. Determinação aproximada do consumo de água. Vamos lá, aproximada, certo, turma? É justamente o que eu vinha falando. A gente vai ter as normas, certo? A gente vai ter as maneiras técnicas de se trabalhar, mas também precisamos improvisar, certo? Entre aspas, improvisar na hora de se trabalhar com a água no nosso concreto, certo? Porque a gente precisa saber qual o tempo de carregamento que o nosso ajudante, o nosso servente irá levar depois que ele pronto, depois da mistura pronta, da homogeneização dos materiais, o tempo que ele irá levar para chegar no ponto de utilização desse concreto. Então, ou molha de mais ou molha de menos, não pode ocorrer. Precisamos molhar o nosso concreto, deixar o concreto úmido, adequado para o adensamento, certo? Em cada estruturação que a gente irá realizar. Então, vamos entender rapidinho, turma. O abatimento em milímetros, lembrado desse abatimento, nosso slump test, certo? A gente vai saber qual o deslocamento desse concreto, a expansão desse concreto, certo? Posteriormente retirado a forma do slump, certo? 40 a 60 milímetros, certo? Esse D máximo dos agregados significa que
seria o diâmetro, certo? Dimensão, para que a gente entenda melhor. Diâmetro a gente não pode utilizar muito, porque os nossos agregados graúdos, principalmente, e os agregados miúdos também, mas principalmente os agregados graúdos, não vêm, certo? Perfeitamente redondos, perfeitamente com a forma circular. Então, essa diferença de formas é justamente porque é justamente onde a gente precisa trabalhar como dimensão, certo? A dimensão máxima do agregado graúdo: 40 a 60, 220 milímetros, certo? 2 centímetros, 2,2 centímetros, isso aí é brita 1, certo? Lembrados que a gente falou também no começo do curso da brita 0, hoje em dia não se trabalha muito essa nomenclatura, até nas pedreiras. Nas normas já está mudado, certo? Nas normas você não encontra mais nas normas técnicas a nomenclatura brita 0, certo? Hoje é chamada de pau de brita, certo? Mas no meio comum, na obra, com os caçambeiros, com o pessoal de entrega, com as pedreiras, com a construtora, tudo isso a gente ainda trabalhamos com brita 0. Em algumas regiões não se trabalha mais, o pessoal já se acostumou com essa nova nomenclatura. Mas essa brita é justamente isso, de 2,2 milímetros, certo? 2,2 centímetros, 620 milímetros e 2,2 centímetros, que é justamente o tamanho, seria mais ou menos isso, certo? Peguem a mãozinha de vocês, façam isso para que vocês tenham uma ideia. Então, esse é o diâmetro máximo para um agregado utilizado miúdo, para aquela quantidade, certo? Vamos obedecer essa tabelinha, que é a quantidade do adensamento desse concreto, certo? Da expansão desse concreto após a gente retirar o nosso slump, simples, fácil de entender. Então, para um slump, vamos lá. Para um slump que a gente tem 40 a 60 milímetros de diferença de altura após a expansão dele, certo? Após o seu espalhamento, certo? Trabalhando de maneira casual, do seu espalhamento, seria essa diferença de altura, certo? Simples e fácil de se entender, né, turma? Então, consequentemente, a gente tem outras medidas de abatimento, certo? Que seria essa altura, essa diferença de altura, 60 a 80 e de 80 a 100. Então, vamos entender agora o que seria a determinação do consumo de cimento. Se a gente voltar, essa é a determinação aproximada do consumo de água, certo? Aproximada porque nunca vai ser perfeito essa quantidade de água, nunca vamos trabalhar. Eu vou pegar 1 litro de cimento, 1 litro de água, 1 litro de cimento, cimento se trabalha em quilo, professor. 1 litro de água para colocar em um determinado traço de concreto, que quando eu chegue lá, quando esse transporte for feito, esse deslocamento desse concreto for feito, quando chegar no local de aplicação, quando for adensar esse concreto na minha estrutura, ele já está praticamente endurecido. Então, perdemos nosso concreto, porque a gente vai querer molhar, vamos acabar molhando demais, certo? Excessivamente, após ele começar o processo de endurecimento, essa umidade provocada pela gente, certo? Essa umidade provocada por nós pode prejudicar, certo? A gente pode acabar molhando demais porque vamos precisar que, entende? Por que a gente irá molhar demais? Vamos precisar que esse processo de endurecimento seja cancelado, certo? Já vai uma quantidade de água, vamos supor. E mais outra quantidade de água para que ele volte a ser uma mistura homogenizável, certo? Homogenizável que eu falo que possa ser misturada facilmente. Simples. Então, vamos trabalhar realmente com cuidado nessas etapas da nossa obra, certo? Então, agora a determinação do consumo do cimento, certo? Aqui na fórmula, CC, consumo de cimento, CA, o consumo de água, sempre lembrados aproximadamente. Embaixo, a relação água e cimento, certo? Simples. O consumo de cimento depende diretamente do consumo de água, certo, turma? Então, o que seria diretamente? Significa diretamente proporcional. Para quem não sabe o que é diretamente proporcional, é que quando um aumenta, o outro aumenta. Inversamente proporcional, ao contrário. Quando um aumenta, o outro diminui, certo? Então, se é uma mistura diretamente, é relacionada diretamente proporcional à quantidade de água utilizada,
Quanto maior a quantidade de água utilizada, maior a quantidade de cimento. Precisamos igualar, precisamos deixar compatível. Certo? Simples e fácil da gente entender, né, turma? Então, vamos lá rapidinho. Determinação do consumo dos agregados, muito importante. Dimensão máxima do agregado graúdo, aquela tabelinha, certo? Que a gente acabou de ver, sempre relacionando ao slump teste, sempre relacionando ao slump. Precisamos sempre ter esse cuidado. Não podemos esquecer o passo a passo, principalmente da mistura do nosso trato e principalmente também do cálculo do nosso trato. Módulo de finura da areia, certo? Nosso agregado miúdo, então vamos sempre estar trabalhando com essas duas nomenclaturas, técnica e casual. Consumo de areia, prestem bem atenção. Está diretamente relacionado ao teor de pasta e ao consumo de agregados graúdos. Ou seja, vamos lá, vamos entender. Não necessariamente precisa ser igual. Entenda uma coisa. Existirá casos que eu vou trabalhar como eu falei no começo da aula. O traço 1 para 3 para 3. Um saco de cimento, 3 latas ou 3 baldes de agregados graúdos e 3 latas ou baldes de agregados miúdos. Não irá sempre ser assim. Irá ter casos, como eu falei, vai de caso a caso, certo? Vai de cada etapa. Existirá casos que a gente vai trabalhar com maior quantidade de agregados graúdos ou maior quantidade de agregados miúdos, isso aí vai depender. Só que um está relacionado ao outro, certo? O agregado miúdo está ali para homogeneizar a mistura, fazendo o papel dele. Qual é o papel dele? Preencher os espaços vazios deixados pelos agregados graúdos, certo? Quando se mistura o agregado miúdo, o cimento e a água, torna uma pasta, certo? A nossa massa. E essa massa vai preencher os espaços vazios deixados pelos agregados graúdos para que haja a compactação desse material, certo? Simples e fácil de entender. Então, consumo de agregado miúdo, certo? Consumo de areia está proporcional diretamente relacionado ao consumo do agregado graúdo, certo, turma? Então, passando o nosso slide, preste atenção nessa fórmula agora. Determinação do consumo do agregado graúdo, certo? O agregado miúdo vai ser correlacionado ao agregado graúdo. Mas para a gente saber o agregado graúdo, a gente vai precisar calcular, certo, turma? Simples e fácil. Vamos lá. VB significa o quê? O volume do agregado graúdo, certo? Coloquei VB aqui para que é a nomenclatura mais utilizada nos livros que a gente encontra, certo? Em alguns casos a gente encontra o VAG, certo? Que seria o volume dos agregados graúdos. VB eu coloquei para que a gente entenda de uma maneira mais rápida e, como eu falei, é uma nomenclatura muito utilizada nos livros, dos livros brasileiros. Então vamos lá. Agregados, graúdos, certo? VB o volume de brita. Seco por metro cúbico de concreto, certo? Seco porque a gente está lembrado que a gente precisa trabalhar relacionando o nosso concreto ao 28º dia, certo? Sempre vamos lembrar disso. E o gama B, né? Eu coloquei aqui, acho que foi um erro de digitação, peço desculpas, mas esse GB significa o gama B, que seria a massa unitária dos agregados graúdos, a brita compactada, lembrado daquele textinho que a gente falou? Seria justamente essa massa unitária dos agregados. Lembrado? Então, essa massa também a gente precisa saber, certo? O próprio fabricante muitas vezes já nos direciona justamente isso. Então, quando sabemos o volume utilizado por metro cúbico e sabendo a massa unitária de cada um, certo? Compactado, então a gente vai saber a resistência de cada um. Vamos multiplicar pela quantidade utilizada por metro cúbico do nosso concreto, certo? E aí a gente vai saber a quantidade exata dos agregados graúdos do nosso trato, certo? Então, prestem bem atenção. Esse último tópico é justamente para que a gente entenda a apresentação do traço. Por quê, Tom? Entenda uma coisa, certo? A gente vem trabalhando passo a passo. Primeiro foram as características dos materiais. Segundo, fixação AC, certo? Que seria a relação água-cimento. Terceiro, a determinação do consumo de materiais. E quarto, a apresentação do traço, certo? Vamos comprovar porque iremos utilizar. Bom, e aqui é justamente
as etapas, certo? Cimento, areia, brita 1, certo? Seria a mais utilizada, um concreto simples, a gente vamos trabalhar de maneira simples. E a água, coeficiente de cimento, coeficiente de areia, coeficiente da brita, quase que não sai agora, e o coeficiente da água, certo? Dividido sempre, exatamente, pelo nosso CC. Vamos lá? Prestem atenção agora, por favor, turma, que é muito importante. Esses 2 pontos é o que divide essa quantidade, certo? É o que a gente vai estar sempre utilizando isso, ou seja, o número que estiver aqui vai ser sempre relacionado ao cimento, o número que estiver entre esses outros pontos será sempre relacionado à areia, o outro a brita e o outro a água, para que a gente, esse seria a nossa divisão, certo? Em cima a gente tem essa divisão manuscrita. Então vamos lá, turma, simples e fácil. O que seria a apresentação do traço? É a indicação da quantidade dos materiais que constituem as argamassas e os concretos, certo? Entendam uma coisa. Traço em volume de todos os materiais do concreto, traço em volume só dos agregados, sendo o cimento dado em massa, traço em massa de todos os materiais que constituem o concreto, certo? Isso significa que nós temos o traço em volume de todos os materiais, o traço em massa de cada material e o traço em massa novamente de todos os materiais, ou seja, só daí a gente já entende, certo? Espero que você já tenha entendido, que daí a gente já entende que iremos precisar fazer uma transformação de volume para massa, certo? Simples, a gente vai ver que é coisa simples, só para que a gente não perca o raciocínio. Simples, então vamos seguir rapidinho, turma. O traço em volume de todos os materiais que constituem o concreto é o mais usado na prática, certo? Por isso a gente precisa fazer aquela transformação dada à massa de cada material. Porém, o mais preciso ainda é o traço em massa, certo? O mais exato é o traço em massa. O traço em volume a gente vai sempre ter que dar aquela margem de erro, certo? Precisamos sempre ter esse cuidado. E essa margem, existem normas, mas o conselho que eu dou é que essa margem não comecem trabalhando logo de cara com essa margem. Principalmente se essa atitude partir de vocês, certo? Porque a pouca prática, certo, que vocês têm ainda não estão formados, ainda não são técnicos. Para quem ainda não estagiou, fica um pouco mais complicado, mas para quem já está estagiando, vê que essa margem precisa de prática. A gente precisa saber o que estamos fazendo, certo? A gente precisa saber isso, precisamos ter a certeza. Então, vamos deixar que o engenheiro nos mostre o caminho, certo? Que os mestres que estão mais experientes, que mostrem o caminho, como se faz, mas uma coisa de cada vez e com certeza e chegará a hora, não se preocupe, chegará a hora que vocês irá trabalhar tudo, irá com certeza saber trabalhar tudo na maneira correta e das maneiras técnicas e práticas, certo? Por isso que a gente sempre vem trabalhando das 2 maneiras. Então vamos lá. Os traços são indicados da seguinte maneira, prestem bem atenção. Os concretos simples, que a gente chama. 1 para 3 para 3, certo? Saco de cimento. O segundo item seria o que, turma? Lembrado já tá da nossa fórmula? Não estão lembrados? Vamos lá, vamos voltar rapidinho. Areia. E o terceiro, brita, certo? Primeiro, cimento, aglomerante hidráulico. Segundo, areia, agregado miúdo. Terceiro, brita, agregado graúdo. Então, se vocês prestarem atenção, é justamente o que eu tinha falado há pouco, certo? Está diretamente proporcional, ou seja, mesma quantidade de agregados, tanto graúdo quanto miúdos. Nesse segundo e terceiro caso, já tem uma diferença dos agregados graúdos em relação aos agregados miúdos. Irá ter uma quantidade maior de agregados graúdos, certo? O que a gente chama de concreto mais forte, mas não deixa de ser um concreto simples. Certo? Vamos lá. Sendo o primeiro algarismo indica a quantidade de cimento a ser usado, certo? A gente sempre vai ter esse caso de 1. Certo? Porque a gente sempre vai estar trabalhando dessa maneira. Um saco de cimento, certo? A gente não precisa estar calculando qual a quantidade de metro cúbico, a quantidade em massa de cada material, a massa unitária de cada material, para meio saco, para 2. Vamos trabalhar unitariamente, porque facilita os nossos cálculos, facilita no nosso orçamento, certo?
facilita nossos cálculos, facilita nosso orçamento e principalmente facilita na praticidade dos nossos serviços. Certo? Então, o segundo algarismo indica a quantidade da areia e o terceiro algarismo a quantidade de brita, que eu tinha acabado de explicar. E a gente também viu na nossa forma, certo? Assim temos o traço, assim temos para o traço 1, 3, 3, ou seja, um volume de cimento para 3 volumes de areia e 3 de brita, certo? Esse volume vai ser sempre, na maioria das vezes, perdão, irá ser trabalhado em latas ou baldes. Isso aí vai depender de como essa padiola foi calculada. A quantidade de água depende da umidade de areia, da umidade da areia, certo? Então essa água precisa ser colocada com prática, precisa ser analisada com prática. Então vocês, primeiramente, vão fiscalizar, vão olhar o que eles estão fazendo para aprender, porque isso realmente precisa de prática, precisa que a gente aprenda no dia a dia, certo? No final do curso eu vou tentar trazer para vocês um teste que a gente faça, um slope test, principalmente para que a gente entenda essa viscosidade do cimento, para que a gente entenda como seria essa textura, certo? Então vamos lá. Devendo se lembrar que as argamassas de concreto com a dosagem excessiva de água diminuem sua resistência, certo? Sempre vamos lembrar disso. De acordo com o traço, temos diferentes resistências para os concretos, 150 kg por centímetro quadrado, 150 kg por centímetro quadrado, certo? Irão ter resistências diferentes, certo? Quantidades diferentes, com certeza irá ter resistências diferentes, certo? Então, esse próximo slide é que a gente entenda um pouquinho do estudo dos traços, certo? Coisa simples que vocês, só lendo, vocês já prestem atenção. Então, quero que vocês prestem atenção nesse slide agora. Vamos lá, turma, rapidinho. Transformar o traço em massa, certo? O TM, certo? O traço em massa, vamos lá. De materiais secos, certo? 1 para 2,8, para 3,2, para 0,45, certo? A gente sabe o que seriam esses itens, certo? Cimento, areia, brita e água. Vamos lá. Para o traço em volume dos materiais secos, certo? O traço em volume. E para o traço em massa combinado com o volume dos materiais secos, certo? Não se preocupe que é coisa simples, certo? Tem essa mistura, certo? De massa e volume, mas a gente vai entender rapidinho. Apresente também o TMV em relação a um saco de cimento, certo? Essa fórmulazinha, certo? A resistência, o volume, que seria a massa sobre o peso, certo? Essa relação do traço com a sua massa, o seu volume, certo? Vamos entender o que seria essa massa unitária, o que seria esse peso específico dessa forma, certo? Volume, massa sobre... Anotem essa forma para que vocês não se percam. Volume, massa sobre o peso unitário, o peso específico de cada material. Ou seja, adotamos massa unitária dos materiais, certo? Do cimento, 1,4 kg por decímetros cúbicos, certo? Unidade de volume e massa, ou seja, a relação, uma correlação, certo? Que a gente viu falando até na forma passada. Da areia, da brita, isso aí, simples. E o peso real dos materiais, certo? A massa unitária e o peso real dos materiais secos, simples, que a gente vem sempre trabalhando os materiais secos, ou seja, antes das misturas. Então, turma, esse material vai ficar para vocês, para que vocês prestem atenção, certo? Eu quero que a gente faça um teste. Tem esse slide, certo? Anotem aí esse slide do estudo dos traços, esse próximo slide, e no final a gente vai ter esse slide, certo? Já está com a resposta aqui. A gente vai ter esse slide e esse que seria a conversão, certo, turma? Então, é só um desafiozinho para que vocês prestem, para que vocês exerçam, certo? Para que vocês exerçam o que a gente vem trabalhando no dia a dia das nossas aulas, certo, turma? Então é o seguinte, vai ficar esse material para que vocês estudem e na próxima aula a gente vai concretizar, a gente vai chegar e finalizar. Tá um e-mail para vocês, tá um e-mail aqui na tela, tá aparecendo para vocês um e-mail para que vocês mandem as dúvidas, certo? Professor, não entendi isso, me ajuda a calcular. Ó, professor, já calculei, deu isso, já consegui a resposta, bateu. Mandem isso, que vocês realmente façam, que vocês entendam o que estão fazendo, certo? Mais uma vez, muito obrigado a presença de todos, o carinho de todos, fico muito agradecido. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, turma.